Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Obrigado por continuar acompanhando o nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade àquela aula que começou na semana passada sobre o uso do Pandas para carga de dados. A gente já aprendeu como carregar um arquivo, fazer a primeira análise exploratória. Agora a gente vai continuar com o processo de análise do dado que você carregou através do Pandas, fazer filtros, fazer a separação dos dados em novas variáveis e continuar esse processo legal aí, inclusive com amostragem, usando uma ferramenta de amostragem aleatória que pode ser depois o resultado dessa amostragem usada para fazer cálculos estatísticos e outros tipos de análise de dados dentro da ciência de dados, que vai ser bem útil com o Pandas e bem facilitado com as ferramentas embutidas que ele traz na hora que você carrega um pacote de dados. Então veja a aula até o final, veja que no final vai ter inclusive algumas dicas de carregar outros tipos de arquivos, além do CSV, que foi o formato que a gente trabalhou no primeiro dia, inclusive com a carga de dados facilitada pelo Pandas, né, de arquivos online. Então vejam o vídeo e aproveitem aí, deixem seus comentários, compartilhe com outros colegas que têm interesse em aprender análise de dados, ciência de dados com Python, e com certeza esses vídeos aqui, esse aprendizado sobre o Pandas é um bom começo para qualquer pessoa que queira trabalhar com análise de dados. Agora, vamos para uma outra coisa que é bem interessante para você trabalhar com conjuntos de dados. Você pode fazer, você está fazendo, por exemplo, eu quero trabalhar com análise estatística desses meus dados. Existe uma biblioteca chamada Random e dentro dessa biblioteca você tem diversos pacotes ou diversas funções que você pode trabalhar. Uma função bem interessante para você fazer uma amostra rápida é você trabalhar com a função sample, que é exatamente a amostra, né, em inglês. Então a gente vai trazer aqui de dentro dessa biblioteca o sample, e aí eu vou criar uma variável, eu poderia até fazer isso direto, mas como eu gosto sempre de trabalhar com código organizadinho aqui, eu vou criar uma variável chamada sample, e dentro dela eu vou dizer o seguinte, eu quero um sample, ou seja, uma amostra, e para essa sample funcionar, eu passo para ele uma lista de números, e aí qual é a lista de números que eu vou passar? O meu data, como vocês viram, tem um atributo chamado column, mas ele tem outro atributo chamado data index. Se a gente colocar ele aqui direto, vamos ver o que significa esse data index, para vocês entenderem melhor o código. Esse data index, ele mostra ali qual é o tamanho, né, os índices que eu tenho dentro do meu conjunto de dados. Ele é um range, ou seja, ele vai de um conjunto, né, um intervalo, que ele começa em 0, ele vai até 2665, e o range sempre ele vai, o stop menos 1, então é 2665 menos 1, então ele vai de 0 até 2664, e ele tem um step, ou seja, um passo de 1. Então ele vai de 0 a 2664 de 1 em 1. Isso é o que eu tenho aqui dentro desse data index. Quando eu chamo a função list, eu posso transformar um range em uma lista do Python, uma lista simples mesmo. Então se eu fizer isso aqui, vejam o que ele fez. Ele trouxe todos os índices do nosso conjunto de dados. Eu estou passando isso em detalhe para você poder entender como faz isso, porque não adianta você simplesmente copiar o código. Se você for fazer uma amostragem para fazer uma análise estatística, você tem que estar bem seguro de que isso aqui está funcionando corretamente. Então ele pegou todo o meu conjunto de dados aqui, cada uma desses números que estão aqui na coluna índice, vejam que a coluna índice não existia no arquivo original. Se você pegar o arquivo CSV, você vai perceber. Eu vou deixar, inclusive, esse arquivo CSV de exemplo no meu GitHub, o link na descrição, para que vocês possam reproduzir esses exemplos que a gente está fazendo aqui agora. Então ele pegou todos aqueles índices e o segundo parâmetro é o tamanho da amostra que eu quero. Então eu quero uma amostra de 10 ocorrências aleatórias, por isso que eu estou chamando random. E eu vou fazer isso aqui o seguinte, rodei, vejam que no sample o que ele fez? Ele me trouxe aqui uma série de números, ou seja, 10 números aqui aleatórios pegos lá de 0 até 2665. Essa aqui foi a minha amostra. E aí eu posso criar, a partir das funçõezinhas que a gente aprendeu ali em cima, o iLock, criar um conjunto de teste que vai ser
um conjunto a partir do data, fazendo um iLock, ou seja, um bloqueio, né, um filtro por índices, e vou usar para fazer esse bloqueio a minha lista de dados que estão ali dentro do meu sample. Então vamos fazer aqui para a gente entender. Fiz isso, vejam agora que ele criou um novo data frame chamado teste, e dentro desse novo data frame eu tenho os dados original, mas apenas para aquelas linhas que o meu sample, a minha amostragem, identificou. Então percebam, né, que eu fui fazendo aí de forma lenta, a gente já está com alguns minutos aqui no vídeo, mas se a gente voltar aqui e olhar o tanto de código, é pouca coisa. Basicamente, importei as bibliotecas, defini onde estão meus arquivos, carreguei meus dados, li meus arquivos. Fiz uma análise básica aqui dos atributos que ele tem, conferi que é aquele conjunto de dados realmente que eu quero trabalhar, vi o iniciozinho aqui, analisei uma coluna e aqui direto fui para uma amostra, basicamente importando a função sample, criando uma lista aqui com os índices que eu quero usar na minha amostra, e aqui já criei o meu conjunto de dados de teste com esses dados da amostra. Vejam aqui que de forma bem rápida a gente conseguiu aqui fazer uma análise bem simples, e a partir daqui você conseguiria, independente do teu conjunto de dados, eu tenho um conjunto de milhões de registros e quero pegar 10.000 ocorrências ali com uma amostra, simplesmente a mesma coisa, apenas altera o tamanho, ele vai gerar ali de forma bem rápida para você a sua amostra, e você vai conseguir trabalhar com ela, com os seus modelos, com seus cálculos, da forma que você quiser. Então vamos aqui agora ver uma outra forma de trabalho, ou uma outra função que você pode trabalhar aqui dentro. Ó. Eu posso carregar um conjunto de dados além dessa forma que eu fiz aqui, que é o data close. Se eu digitar esse data close direto aqui, vejam o que vai acontecer. Ele vai exibir o meu conjunto de dados, mas apenas para coluna close. Então eu posso usar isso para fazer qualquer coisa, para fazer somas, fazer cálculos em geral, como eu fiz aqui, mas eu posso fazer também para dar origem a um outro conjunto de dados. Aqui a gente fez o sample apenas para... apenas não, a gente fez o sample com o conjunto de dados inteiro. Agora imagine que eu não quero fazer o sample, eu quero apenas filtrar uma única coluna e criar uma nova variável com ela. Então eu posso fazer isso aqui, ó, criar uma variável chamada price, ou seja, o preço aqui das ações que eu estou trabalhando, e vou dizer que ela vai receber o conjunto data.close. Esse ponto no Pandas ele funciona da mesma forma que os colchetes. Qual é a diferença? Se o nome da tua coluna é um nome composto, por exemplo, eu tiver sei lá, preço atualizado, é o nome da minha coluna. Eu não poderia usar a notação de ponto, eu só poderia utilizar a notação de colchete. Desse jeito aqui, eu colocaria aqui dentro o nome preço atualizado, porque ele vai ter um espaço no meio. Agora, se não tem espaço, é uma palavra sem espaço, você pode fazer desse jeito, data.close. E aí eu vou rodar esse código aqui, e a gente vai ver que ele gerou para a gente aqui um novo conjunto de dados que tem apenas a nossa variável close, a nossa coluna close. Vejam aqui um problema que eu não posso fazer com a notação de colchetes dessa forma aqui. Ele vai me dar um problema, apesar de eu usar na notação de colchetes o nome das colunas, ele dá um problema se você tentar rodar desse jeito aqui. Vamos ver aqui o que ele vai acontecer. Ó, ele dá uma série de problemas, e o problema normalmente está ligado ao key erro, ou seja, você está usando uma chave errada. Porque se eu quero pegar um conjunto de dados, aí eu já não posso fazer desse jeito. A notação de colchetes ele vai pegar uma única coluna. Aí eu volto para o que estava ali em cima, que é o lock. O lock, como eu expliquei, dá para usar dados textuais para você fazer o filtro, diferente do iLock que você só usa número. Então aqui eu quero pegar aqui não apenas o preço, mas eu quero pegar o preço e a data, então eu venho aqui, price recebe o data.lock, ou seja, ele vai pegar um filtro ali, né, só do que eu passar aqui nos colchetes, e aí dentro dos colchetes eu faço o seguinte, para as linhas eu simplesmente ponho 2 pontos, que aí ele vai funcionar similar ao que a gente fez aqui, mas quando você põe 2 pontos e deixa em branco dos dois lados, ele significa que você vai pegar o conjunto de dados inteiro.
ponho uma vírgula e passo o segundo parâmetro, que é uma lista com as colunas que eu quero pegar. Quando eu fiz desse jeito, sem o segundo parâmetro, ele pegou todas as colunas. Quando você passa uma vírgula e coloca o segundo parâmetro, aí ele vai pegar aquelas colunas que você quer. Então vamos rodar aqui. Vejam que nosso price ali está com a versão original, apenas com o preço, e agora eu quero ter dentro dele o preço e a data. E vamos rodar, e agora a gente confere o nosso price, ele mudou. Ele já tem aqui a data, ele já tem aqui o preço, e ele tem aqui todo o meu conjunto de dados. Vejam, do 0 até o final, porque eu não passei linhas, eu fiz um lock das linhas completas. Nesse caso eu estou fazendo lock apenas das colunas. Então, mais uma forma interessante de fazer o tratamento inicial, a carga dos dados, manipulação, separação de pedaços, de filtros, fazer sempre o aleatório. Então, nessa única aula, vocês viram aqui que em poucas linhas a gente conseguiu fazer bastante coisa, que é o início ali da análise exploratória de dados com o Pandas. Eu vou deixar aqui essas outras linhas apenas para vocês verem que há outras possibilidades. Eu vou deixar também na descrição do link, na descrição do vídeo, um link para a documentação da biblioteca Pandas com outras formas de carga de dados. Mas aqui a gente pode ver o seguinte: eu carreguei direto do meu computador, mas eu poderia estar carregando também de um repositório online. Então eu peguei aquele mesmo arquivo, deixei aqui no GitHub, que eu uso para o material do nosso canal, e vou rodar aqui. Agora, ao invés do nome do arquivo ser apenas ali o nome de um arquivo que vai fazer referência a um dado local, eu vou rodá-lo aqui, ele vai ser um endereço, né, uma URL da internet. E feito isso, eu posso carregar o Pandas da mesma forma, a mesma função read CSV, e simplesmente passar a URL onde está o meu arquivo. E aí ele vai carregar da mesma forma. Vejam aqui que agora o Data Online, ele tem o mesmo conjunto de dados que estava ali no meu dado local. Então, esse é inclusive o link que eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser fazer o teste. Faz um download, roda local, depois roda direto para o GitHub, que vocês vão ver ali que vão conseguir fazer a carga perfeitamente. E outra coisa também, você pode trabalhar com outros, claro, formatos de dados, vão haver outras funções. Um formato que muita gente trabalha, que é o do Excel, né, as planilhas eletrônicas, XLS ou XLSX, você pode carregar com o Pandas Read Excel. Então vamos rodar aqui, e agora ele criou para a gente aqui o Data XLS, e se eu olhar novamente o mesmo conjunto de dados. Então eu deixei esse pedacinho aqui do final, mais uma degustação de outras formas que você consegue trabalhar com o Pandas. E como eu disse, no link que vai ficar na descrição do vídeo vai ter uma documentação para outros tipos de arquivos que você consegue trabalhar no Pandas. No próximo vídeo a gente continua a análise desse mesmo conjunto de dados, agora fazendo outros cálculos para aprofundar a nossa análise. O arquivo dessa aula já vai ficar disponível lá no nosso GitHub, e à medida que a gente for gerando os arquivos das aulas seguintes, também vou disponibilizando lá. De repente a pessoa pode querer adiantar um pouquinho a análise, mas não deixe de acompanhar também o aprendizado aqui pelo nosso vídeo. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, algum ponto que tenha ficado em dúvida, pontos extras que vocês queiram ver nos vídeos da continuação. Acompanha, né? Aproveitem o card que está aparecendo agora para fazer a inscrição no canal e continuar vendo novos conteúdos. Ver também esse card da playlist para você ver outros conteúdos que já foram publicados sobre análise de dados, e deixa sugestão, comentário, que a gente sempre está pegando o que a gente vê que está sendo mais acessado, ou que a gente tem algum comentário, a gente usa isso como foco para criar novos vídeos, novos conteúdos aqui no canal. Um abraço e até a próxima.